Então nós vamos estar estudando aqui sobre teologia do Novo Testamento, tá? E, bom, a gente sabe que teologia é a junção de duas palavras gregas, né? Theo quer dizer Deus e logia, estudo. Então, estudo sobre Deus, né? É isso. Bom, para a gente poder entender teologia do Novo Testamento, ou entender o Novo Testamento, é claro, há uma série de questões que a gente precisa estar levantando para poder ter uma teologia mais acertada, né? Muita gente fala, não, mas para que estudar teologia? Para que estudar teologia? A gente tem um Espírito Santo que nos revela, tal, né? Eu sei, o Espírito Santo ele nos revela, mas a revelação do Espírito Santo ela é confirmada pela palavra, porque tem muitas coisas que você pressupõe que o Espírito Santo revelou, e como é que você vai saber se foi o Espírito Santo que revelou? A palavra de Deus que vai dar indicador para isso, né? Porque tem muitas revelações, pseudo-revelações, que se assevera que foi o Espírito Santo que revelou, quando na verdade foi a mente, a alma da pessoa, e às vezes não tem muita conexão com a realidade das Escrituras. Daí a importância, então, da gente estar se debruçando sobre o Novo Testamento, bem, conhecendo a teologia do Novo Testamento. Tá? Infelizmente, amados, eu estou aqui no capítulo 1 já, né? E o capítulo 1 é os elementos introdutórios da teologia bíblica do Novo Testamento. Bom, eu vou fazer aqui um apanhado geral das coisas mais importantes, tá? E você pode também enriquecer seus conhecimentos pela internet, né? Hoje os estudantes de teologia têm aí a faca e o queijo na mão, né? Na minha época a gente tinha que ir na biblioteca debruçar sobre os livros lá e estudar os livros. Hoje não, hoje a gente tem internet, então você acessa na internet, você não precisa nem sair de casa, se você tiver um computador, um celular, uma internet, um Wi-Fi, você consegue acessar, certo? Bom, então vamos lá. Então o primeiro ponto é a definição da teologia. É o estudo sobre Deus à luz do Novo Testamento, já que a gente está estudando sobre teologia do Novo Testamento. Então é o estudo sobre Deus a partir das revelações do Novo Testamento, tá certo? E, bom, o segundo ponto é o valor e a necessidade da teologia. Infelizmente, há determinadas teologias que nada contribuem, né, para a compreensão do estudante das Escrituras, para o cristão, né? Porque muitas vezes coloca palavras na boca de Deus, ou pressupõe alguma coisa do seu próprio coração, ou não tem o trabalho, né? Não quer se dar o trabalho de comparar texto com outros textos bíblicos para poder formular, então, um pensamento a respeito daquele tema, enfim, né? Então, a teologia, então, ela passa a ter a importância a partir daí, para a gente formar um conceito acertado, um conceito bíblico não baseado em suposições, não baseados em achismo, nem baseados na nossa, como é que fala? Na nossa própria intuição, vamos dizer assim, a respeito dos assuntos que estão contidos no Novo Testamento, tá certo? Bom, a teologia desenvolvida sem as aberrações dos que a desprezam ou dos que a supervalorizam é sempre fiel à natureza e finalidade do Evangelho, representando assim um grande e necessário valor para a vida dos filhos de Deus. A teologia é necessária em virtude da necessidade do conhecimento da natureza intelectual do ser humano. A ausência da teologia verdadeira e a falta de compreensão adequada acerca de Deus vai possibilitar três formas de distorções. A primeira é a superstição, ou seja, muita gente que por desconhecer as Escrituras acabam criando superstições, né? E dizendo, tá na Bíblia, só que ninguém nunca achou. Bom, e também o fanatismo, né? O desconhecimento das Escrituras também vai gerar fanatismo na pessoa, ou seja, a pessoa crê em Deus, mas ela inventou, ela crê no Deus da sua própria maneira, o Deus que ela mesma idealizou na sua mente, tá? Então, isso é fanatismo,
tá? E vai gerar também heresia, ou seja, um entendimento equivocado da palavra de Deus, e assim você vai ensinar errado para as pessoas às quais você vai exercer influência. Daí a necessidade, então, de estarmos trabalhando a teologia do Novo Testamento, tá? E qual seria a diferença entre teologia, religião e ciência? Bom, religião, ela é o vocábulo de dois termos que significa religar, né? Religare, voltar a unir, né? É uma interpretação, e também tomar de novo um caminho. Então, a religião, nesse sentido, ela é a tentativa do homem se religar ao seu Criador, se religar à divindade da sua devoção. Então, existem muitas religiões, e todas elas têm como objeto a ser cultuado alguém do mundo sobrenatural, né? Pode acontecer também de pessoas serem cultuadas, né? Mas não é muito comum. As religiões, muitas vezes, é onde se busca, né, interagir com uma espécie de divindade. Então, no cristianismo, a divindade a qual nós cultuamos é Jesus Cristo, que provou ser o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, e aquele que morreu, se entregou por nós e viabilizou o nosso acesso, ou seja, Jesus que nos religou a Deus. Então, a religião cristã, ela nos possibilita religar-nos a Deus por meio de Jesus, não por obras, não por sacrifícios, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, certo? Então, mas religião e teologia é diferente. Religião é a devoção que você tem a alguém, e teologia é o conhecimento que você tem, aquele a quem você está prestando o seu culto, né? Aquele a quem você é devoto. Tá? Então, religião é você ter alguém a quem cultuar, e teologia é você conhecer aquele a quem você cultua. Então, isso é teologia. Se nós cultuamos a Deus, então é imprescindível que a gente tenha o conhecimento dele, né? E o Jesus, ele fala para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Bom, e ciência? A ciência, então, ela vai tratar daquilo que é terrestre, daquilo que pode ser provado em laboratório, daquilo que pode ser visto, analisado, daquilo que está dentro das dimensões, né, que os nossos olhos podem ver, que os nossos ouvidos podem ouvir, os nossos narizes podem cheirar, nossas mãos podem apalpar. Então, isso está dentro do campo da ciência. Mas existem coisas que fogem às percepções científicas que a gente chama de questões espirituais. E nisso aí a ciência não se mete, porque não é da alçada da ciência. Por exemplo, você não pode explicar a fé cientificamente, né? Bom, então, o quarto ponto seria a definição da teologia do Novo Testamento. Então, a teologia do Novo Testamento é o estudo que enfatiza o conteúdo do Novo Testamento do ponto de vista teológico. A teologia neotestamentária tem de pressupor o trabalho do exegeta, que palavra difícil, para proporcionar os detalhes de interpretação de um texto do Novo Testamento. O objetivo específico da teologia bíblica do Novo Testamento é o de conhecer a Deus através da pessoa de Jesus como a imagem do Deus invisível. Nós vamos ver, amados, que o Novo Testamento, ele vai nos apresentar Jesus, o Filho de Deus. Ele vai falar que, lá em Hebreus, que Deus se revelou e se manifestou em Jesus Cristo. Ele vai falar no livro de João que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí tem todo o desdobramento, e diz que veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No livro de Colossenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. E também no mesmo compêndio dos livros, né, do Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, que ele é a revelação de Deus para nós, que ele é aquele que nos liga a Deus, ou que traz a compreensão de Deus ao ser humano. Tá? Então,
O Novo Testamento, né, entendimento do Novo Testamento, a teologia, né, do Novo Testamento, visa também conhecer as experiências dos cristãos sob a influência do Espírito Santo, ou seja, os cristãos da igreja primitiva, o que eles criam, como eles viviam, como eles oravam, como eles cultuavam ao Senhor naquela época, tá certo? Que naquela época eles não tinham inários, naquela época eles não tinham Bíblias, naquela época eles não tinham luzes, não havia púlpitos, os cultos eram nas casas ou ao ar livre, enfim, onde tivessem 2 ou 3 ali reunidos, então havia um culto ali. Então os cultos eram simples, mas muito cheios de unção. Né? Talvez difere um pouco de hoje, que às vezes os cultos têm aquela liturgia, aqueles templos bonitos e tudo, mas não tem tanta unção quanto havia na igreja primitiva, que não tinha grandes templos, não tinha ar-condicionado, às vezes tinha lugar que não tinha nem teto. Né? E ainda sobre a ameaça dos romanos, mas mesmo assim havia um culto solene, um culto vibrante, onde o Espírito Santo tinha total de liberdade para operar. Então, a teologia do Novo Testamento vai nos fazer entender como os cristãos da igreja primitiva viviam, como era, por que eles davam a vida por aquilo que eles acreditavam, né? Eles preferiam morrer do que negar a fé. Então, o que levava os cristãos da igreja primitiva a crer em um homem chamado Jesus? Então, tudo isso aí vai servir para nós, inclusive como inspiração, como fonte de conhecimento e muitas outras coisas. Fundamentalmente, a teologia do Novo Testamento denota a disciplina que procura interpretar criticamente a reflexão sobre Deus que se encontra nos documentos que compõem o Novo Testamento. Entretanto, os autores que trabalham nesta área de pesquisa não são concordes no que diz respeito à metodologia e ao conteúdo dessa disciplina. Bom, a gente vê que sabe que existe vários teólogos, vários exegetas, né, que estudam o Novo Testamento e têm abordagens diferentes. Né? É claro que sempre vai haver uma opinião que diverge da outra, isso é natural, né? Até porque também os 4 evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão ter algumas discrepâncias, mas nada que venha descredibilizar a história de Jesus. Né? O que um omite, o outro tem. Então, são 4 testemunhos, né, de Jesus contado por pessoas diferentes. Então, é lógico que um não vai contar da mesma forma que o outro, até porque senão vai parecer que eles combinaram. Né? Mas não foi isso. Eles viram. Marcos e Lucas, tá? Eles não foram discípulos de Jesus. Então, Marcos escreveu o evangelho, né, dele, baseado no relatório do apóstolo Pedro. Né? O evangelho de Marcos, então, foi ditado pelo apóstolo Pedro. O evangelho de Lucas foi uma investigação que Lucas fez, né, depois que Jesus morreu, ressuscitou e tudo. Lucas foi investigar tudo. Então, o evangelho de Lucas é o livro que mais detalhes tem a respeito de Jesus. E depois Lucas também ele vai escrever o livro de Atos. Ele vai ser o companheiro do apóstolo Paulo e vai ficar com o apóstolo Paulo até o fim, narrando tudo o que acontecia na igreja primitiva, que inclusive a gente tem notícias, né? Graças a Deus pelo médico Lucas. Lucas era médico, né? E se tornou também um historiador, porque ele foi atrás dos detalhes a respeito da vida de Jesus. Bom, então, a teologia do Novo Testamento também pressupõe que haja uma distância histórica, cultural, cosmológica e metafísica entre os autores dos documentos do Novo Testamento e os seus leitores atuais. Por exemplo, quem escreveu o Novo Testamento há 2000 anos atrás tinha uma cabeça diferente da nossa, sim, pensamentos, né, uma cultura diferente da nossa, status de prioridades diferente do nosso, tá? Então é importante a gente entender o que estava na cabeça do escritor do Novo Testamento, né, do apóstolo Paulo,
que foi quem mais escreveu, né, a maior parte das cartas, na cabeça do apóstolo Pedro para escrever as 2 epístolas, o que estava na cabeça de Tiago quando ele escreveu também a carta dele. Então, porque são 2000 anos de distância e também uma diversidade cultural. E aí daí a importância de a gente pesquisar, de a gente entender como era a vida cristã nos tempos neotestamentários, certo? E há também, inevitavelmente, uma necessidade de se tentar fazer os pensamentos do Novo Testamento, que se expressam na forma arcaica do língua helenístico, hebraico, inteligíveis às pessoas da nossa época pós-moderna. Né? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em aramaico e grego, né? E eu não falo grego, talvez nem você, mas originalmente as linguagens eram essas. Então, hoje a gente tem as escrituras em português, e claro que da transição de língua, então perde-se algumas coisas do contexto, porque a língua tem muito a ver com a cultura, e quando você não consegue traduzir de maneira integral, né, um texto, um livro, então você perde muito da cultura daquele povo para o qual foi escrito aquilo. Né? Mas a essência Deus fez questão de preservar. Né? Então, o Espírito Santo preservou a essência, porque diz lá no livro de Jeremias que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Ok? Bom? Então a disciplina do Novo Testamento assume que é legítimo, inteligível, útil e defensável procurar explicar o raciocínio acerca do divino, que se manifesta dentro dos limites dos 27 livros, ou dos 27 documentos que compõem o que é nomeado no Novo Testamento. Na Igreja Cristã, a existência da teologia do Novo Testamento pressupõe que os dogmas da tradição eclesiástica não são idênticos com os ensinos do Novo Testamento. E por isso eles devem ser reavaliados, julgados e talvez reformulados à luz da reflexão sobre o conteúdo teológico do Novo Testamento. Portanto, a teologia do Novo Testamento pode ter um efeito revolucionário ou pelo menos reformador dentro da igreja, que alega ser uma serva fiel aos seus ensinos. Tomar seriamente essa disciplina pode, de fato, e deve perturbar as instituições eclesiásticas e os indivíduos que compõem as igrejas, tanto católicos como protestantes e evangélicos em geral, né? A teologia do Novo Testamento tem o efeito de fazer muito claro, às vezes, a distância entre o querigma e a prática da igreja primitiva, com aquilo que é ensinado e feito nas igrejas de hoje, tá? Então, para a gente entender, né, essa é a introdução, esse primeiro capítulo, deve nos levar a entender a importância de se estudar a teologia do Novo Testamento. Mas não é só você estudar o livro de teologia do Novo Testamento, né? Se você está estudando sobre o livro, é importante que você leia o livro sobre o qual você está estudando, ou os livros, né, para você se informar melhor. Tá? Então a gente não pode ficar debruçado só nessa apostila, não. Tá? É importante ler todos os livros sobre os quais você está estudando. Tá? Bom, a teologia bíblica do Novo Testamento também difere da teologia sistemática, porque a teologia sistemática ela vai falar sobre Deus, sobre a salvação, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre a segunda vinda de Jesus, né? Escatologia, sobre o pecado, enfim, ela vai organizar o estudo sistemático a respeito de coisas relacionadas a Deus por temas. Por exemplo, soterologia é a doutrina da salvação. Então é uma disciplina em que você só estuda a salvação. Angeologia, né? Então você vai estudar sobre os anjos e por aí vai, tá certo? Já como é que fala? A teologia do Novo Testamento, ela difere porque você vai estudar o Novo Testamento, certo? Então a teologia sistemática, ela tem algumas ramificações, mas a teologia do Novo Testamento não. Você vai estudar coisas concernentes apenas ao Novo Testamento.
certo? Bom, durante a Idade Média, o estudo bíblico esteve completamente subordinado ao dogma eclesiástico. A teologia bíblica foi usada simplesmente para apoiar os dogmas estabelecidos pela Igreja, com interpretações muitas vezes até equivocadas. Os dogmas foram sendo estabelecidos na história e a tradição tinha um papel tão ou mais importante que o Novo Testamento. E até hoje isso é fato, né? Que a Igreja Católica, ela dá mais ênfase à tradição da Igreja do que às Escrituras. Né? Uma vez eu ouvi o padre Ricardo, às vezes eu gosto de ouvir alguns padres, tá, mas não se escandalize, não. Padres assim, Padre Ricardo, uma pessoa muito influente, eu gosto de ouvir o padre Fábio de Mello também, né? E a Bíblia diz, né, examinar todas as coisas e retende o que é bom. Então, eu estou ouvindo o Padre Ricardo, um homem muito inteligente, muito antenado também em questões políticas, né? Acho que é por isso que eu gosto de ouvi-lo. Mas ele falou uma coisa lá que eu achei interessante e confirmou isso que eu estou falando, né? Que a tradição da igreja, ela tem mais propriedade, né? Mais valor do que a escritura, porque, segundo eles, a igreja é que é a mantenedora das escrituras, ou seja, as escrituras só existem por causa da igreja. Em parte porque foi a igreja católica, né, que fez questão de manter todos os escritos, né, os originais e tudo, tal, ele guardou tudo. Então eles se sentem assim, a igreja católica abroga para si, né, a guardiã dos postulados neotestamentários. Tá? E por isso, então, eles valorizam mais o que é da igreja do que a Bíblia, dizendo que não, foi nós que velamos pela Bíblia. Então, a igreja tem mais autoridade do que a Bíblia. É algo mais ou menos parecido com isso. E aí, então, eu reprovei, é claro, esse pensamento, mas dentro da compreensão deles, né, fez sentido para eles, mas para a gente que está fora daquele ambiente, então a gente sabe que a Bíblia para nós é a regra de fé e prática. E qualquer coisa que a igreja fizer que estiver fora da Bíblia, então deve ser repudiada, deve ser mudada, porque a Bíblia tem que ter a autoridade suprema sobre nós, tá certo? E aqui nós vamos ver também algumas pessoas aqui logo no capítulo 1, eu não vou falar de todos os autores, até porque eu não sei falar direito o nome deles, né? São alguns autores de livros alemães, alguns teólogos, exegetas, pessoas que estudaram o Novo Testamento e escreveram livros teológicos, né? E desenvolveram, então, uma teologia do Novo Testamento, e algumas delas divergem umas das outras, né? E, bom, não tem como ser diferente, né? São várias cabeças que vão tratar do mesmo assunto, então é esperado que em alguns pontos da teologia, né, do ensino ali, hajam divergências, né? Então, a gente já estudou, não sei se eu estudei com vocês, eu esqueci o nome, a história da igreja, foi com o primeiro ano, né, que a gente veio estudando os dogmas da igreja, a teologia contemporânea, né? Então, a gente veio estudando da igreja primitiva até hoje, quantos concílios houve, quantas reuniões, o Papa, os clérigos, os bispos, as divisões da igreja, e até hoje, né, ainda existe conferências e tudo, e hoje nós temos também muitas discordâncias, né? Mas não é porque tem discordâncias que a gente vai desacreditar, né? Nós temos que ter a nossa opinião das Escrituras, tá? E respeitar quem pensa diferente de nós, né? É igual escatologia, né? Escatologia tem mais de 20 formas de interpretá-la. Então, não é porque existe dezenas de formas de interpretar a escatologia que eu vou falar, não, ninguém se entende, cada um fala uma coisa, então não vou estudar escatologia. Não, aí é que eu vou estudar para eu formar minha própria opinião, porque é bíblico, está na Bíblia, então eu tenho que me debruçar sobre ela e estudar, fazer a minha parte, tá certo? E nós estamos fazendo a nossa aqui agora. Bom,
Então, existem aí categorias metodológicas da teologia do Novo Testamento. Então, existem 3 métodos mais conhecidos na formulação de uma teologia neotestamentária. Produzida, primeira delas é a crítica histórica radical com interpretação existencial. As famosas teologias do Novo Testamento, produzidas por Bultmann e Losre, resultaram dos princípios expostos por esse método. De acordo com essa categoria de interpretação do Novo Testamento, a base para a formação de um julgamento histórico é representada pelos critérios de Troeltsch: crítica, analogia e correlação. Crítica significa que todas as declarações históricas deverão ser examinadas quanto ao seu teor de verdades históricas. Analogia descreve o critério do exame. E o mundo é um sistema fechado. O que não ocorre hoje também não pode ocorrer outrora. Correlação significa todos os eventos históricos se submetem à lei de causa e efeito. O que não puder ser derivado dessa lei não pode ser considerado historicamente confiável. Em virtude desses critérios, experiências miraculosas que não ocorrem hoje também não ocorrerão na história. Se houver descrições de tais experiências, elas devem ser enquadradas como mitos e lendas que, por sua vez, terão um sentido de verdade para a existência humana. Bom, o critério de interpretação das Escrituras, a gente sabe que as Escrituras, no seu todo, é um livro espiritual que deve ser entendido à luz do Espírito Santo, né? E muitas vezes a razão humana quer tentar entender alguma coisa que só pode ser compreendida no Espírito e não na mente humana, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucuras. E daí, por não compreender, ele arruma uma narrativa, ele quer dar uma explicação científica ou teológica do jeito dele para aquilo, né? E muitas vezes acaba passando isso de geração em geração, e quando chega no século XXI, como é o nosso, tem um monte de heresia, um monte de inverdades sendo defendidas por aí, e a verdade ficou lá no passado longe, porque ninguém se preocupou em checar as fontes, né? Então, a crítica histórica radical, criada por Bultmann e Kozelman, eles tinham três crivos para analisar um texto, né, ou um posicionamento. A crítica, ou seja, eles passavam pelo crivo do exame, né, se aquilo aconteceu mesmo, se tinha correlação com outros textos, é o que a gente chamaria hoje de hermenêutica, né? E também a analogia, que vai descrever o critério do exame, né? Você vai analisar criteriosamente aquelas palavras, aquele discurso, tá? Ou aquele acontecimento, para ver se tem precedentes, se não tem, e você vai levar em conta a cultura, para que povo foi dito aquilo, quais eram as circunstâncias, né? Porque às vezes, amados, tem coisas assim na Bíblia, a gente assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Uma vez um irmão chegou e falou para mim: pastor, eu creio em tudo que a Bíblia diz. Amém, glória a Deus. Pois é, a Bíblia diz que onde eu puser a planta dos meus pés, Deus vai me dar. Falei: rapaz, faz isso não. Não, mas está na Bíblia. Tá na Bíblia, eu sei, está lá. E está lá no livro de Gênesis, que Deus fala para Abraão, né? Olhe, né, para a terra, tudo isso te darei. Onde pisar a planta dos seus pés, eu vou dar a você. Agora, aquilo Deus falou para Abraão, Deus não falou para todo mundo, porque já pensou se cada um de nós fosse levar isso a efeito? Não, Deus não falou para nós. Então, tem coisa, amado, que Deus não falou para mim nem para você. Deus falou para alguém de modo específico, para uma situação específica. E a pessoa, quando ela não faz essa análise histórica da situação, ela toma aquela palavra como se fosse para ela, e aí o que? Acaba gerando uma heresia, né? É igual uma experiência, por exemplo, essa não está na Bíblia, mas é parecido.
O irmão se endividou, né? E se endividou até perder tudo. Só não perdeu a esposa porque não podia. Mas quase perdeu também. E aí ele foi à igreja, né? Porque tinha parado de dar o dízimo e tal. Estava todo enrolado com cartão de crédito. Os cartões, todos os cartões. Aí o pastor chamou ele para conversar e falou: meu irmão, vamos resolver aí a sua parada. Vamos, pastor, olha, eu já não aguento mais, não estou dormindo direito por causa dessas dívidas. Tá. Primeira coisa que você vai fazer é quebrar todos os seus cartões de crédito. Mas, pastor, sim, você vai quebrar. Porque foram eles a pedra de tropeço na sua vida. Então, quebra todos os cartões de crédito. Vamos lá, você não quer vencer isso aí? Então, e depois nós vamos orar. Porque o irmão pensou assim, que só orando Deus ia resolver o problema dele, mas o pastor foi sábio, falou: não, irmão, nós temos que fechar primeiro a brecha e depois orar. Ou pelo menos buscar discernimento e falar: Deus, onde está a brecha? A brecha está no cartão de crédito. Vai lá, então, e quebra. E aí ele quebrou, jogou fora os cartões de crédito e ficou 1 ano sem usar cartão de crédito e foi trabalhando, pagando as dívidas, pagando. E não foi um milagre não, viu, amados? Assim, um milagre, aquela coisa, nossa, Deus operou poderosamente. Não, foi um milagre no sentido assim de que ele trabalhou, suou a camisa, deixou de comprar mais do que podia pagar e tal. E aí, amados, ele formulou depois uma doutrina. Esse irmão, ele teve essa experiência e ele falou: amados, baseado na experiência que o Senhor me deu sobre as dívidas, tal, que eu saí da dívida, Deus me libertou da prisão do cartão de crédito e eu cheguei à conclusão de que o cartão de crédito não é de Deus, é do diabo. E aí muitos caíram nessa, né? Que o cartão de crédito não é de Deus, é do diabo. Não, o cartão de crédito, amado, ele não é de Deus e nem do diabo, ele é seu. Agora, faça bom uso dele. Eu tenho 2 cartões de crédito. Aliás, tem um que eu nem uso. Eu só uso um cartão de crédito, né? Eu controlo, eu não uso nem a metade do meu limite. Porque se eu for usar, até se eu usar o meu limite do cartão de crédito, eu não vou dar conta de pagar depois. E ficar pagando juros e é alto. Então, eu não uso. Né? Então a gente tem que ter uma disciplina. E aí, por que eu estou falando isso? Por causa de uma experiência que a pessoa teve, ele fez dessa experiência uma doutrina. Né? E teve um outro rapaz, um outro irmão, que leu lá em Jeremias, se eu não me engano, que Deus fala para Jeremias, Jeremias, pegue esse cinto que você está e enterre. Jeremias foi lá e enterrou o cinto. Passado alguns dias, Deus fala para Jeremias, vai lá e desenterra o cinto. Quando Jeremias foi lá desenterrar o cinto não podia mais ser usado, estava apodrecido, tinha ficado podre o seu cinto, né? Não estava aí para usar. E aí o irmão, ele viu essa passagem, eu não lembro o que Deus estava querendo ensinar, só lembro desses detalhes assim. E aí o irmão chegou na igreja e falou: irmão, olha, Deus é contra o uso de cintos. E aí ele se baseou nessa passagem especificamente. Você entende por que a gente precisa analisar tudo que a gente vê à luz do todo? Nós precisamos analisar tudo à luz do todo. Né? Não podemos tirar um texto fora do seu contexto e formular uma doutrina através dele. Então, muitos críticos no sentido assim, muitos estudiosos da Bíblia, né, eles usaram de métodos históricos, métodos analógicos, métodos de correlação, né, e de comparação, para chegarem a conclusões de uma maneira assim, muito vamos dizer assim, peculiar, para que não houvesse erros. A estava nesse negócio, né, para que hoje a gente pudesse ter uma teologia, né, adequada, uma teologia que nos inspire temor e reverência, que faça com que a gente ande em humildade e em santidade, né, e a gente se identifique a igreja primitiva no tocante ao temor a Deus, não nas práticas, vamos dizer assim, sociais, porque, por exemplo, lá o dízimo que eles davam, muitas vezes era um católico de velho, alguma coisa assim, uma sociedade agrícola, muitas vezes não era nada. Ele dízimo, queria levar o
banana, um cordeiro, um pombo, sei lá. Tá? Então a gente não vai fazer isso hoje, né? A gente leva dinheiro, até porque muitos de nós não trabalhamos com lavoura, com gado, né? E também mesmo que você trabalhar com gado, você não vai levar uma vaca para a igreja, um cabrito, né, para a igreja e dar de dízimo ali. Tá? Pode até ser que não é pecado não, mas não é adequado para a nossa época, entendeu? Não é pecado, mas também não é adequado. Então é isso, amados. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.